Filosofia e Psicologia 2. Os seres humanos irão viver, progredir para uma vida maior, mais ampla e mais completa. Acredite na vida. Dubois. Os tolos se multiplicam quando os sábios ficam em silêncio. Mandela. Somos constantemente iludidos pela razão, fazendo julgamentos errados, inclusive sobre as pessoas. A imaginação dispõe de tudo. Ela produz beleza, justiça e felicidade, que é a maior coisa do mundo. O homem não é mais que um caniço, o mais fraco da natureza, mas é um caniço pensante. Pascal. Existem dois mundos, nossos corpos e o mundo externo. Kant. A aparente fraqueza das mulheres é causada por uma educação incorreta. Catherine. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado. Rousseau. A questão da vida nunca é explícita, exceto pelo próprio existir. Morrer não é um acontecimento, é um fenômeno a ser compreendido existencialmente. Ranger. Como é difícil para um povo acostumado a viver sob o domínio de um príncipe preservar a sua liberdade. Maquiavel. É melhor ser um Sócrates insatisfeito do que um tolo satisfeito. Uma pessoa com crença tem poder social, igual a 99 que só tem interesse. 1000. A solução do problema da vida é vista no desaparecimento do problema. Sobre aquilo que não pode falar, deve-se calar. Ludwig. É precisamente ao conhecer seus limites que a filosofia existe. Pensamentos sem conteúdos são vazios. Instituições sem conceitos são cegas. Somente a partir de sua união pode surgir a cognição. Kant. Sobre seu próprio corpo e mente, o indivíduo é soberano. 1000. Nada é vital para a ciência. Nada pode ser. Considere as consequências das coisas. Sanders. Os homens com autoconfiança veem e vencem. Arrad. John Stuart Mill foi o primeiro parlamentar britânico a propor o voto feminino, que foi organizado na Inglaterra em 1868. A sociedade é de fato um contrato. Burke. A tecnologia do computador transformou o conhecimento em informação. Essa informação é julgada por seu valor comercial e não por sua verdade. O conhecimento é produzido para ser vendido. Jean-François. O pensamento sempre funcionou por oposição. Helena. Pense como uma montanha. O pensamento pelo futuro tem que ser leal à natureza, pois nossas ações apenas em benefícios próprios e imediatos faz com que não identificamos o ambiente mais vasto que tem seu papel em nossa vida. Arne Naess. Conversando com a história ocorre a fusão de horizontes. Minha compreensão de mundo alcança um nível mais rico e profundo. A história não nos pertence, nós pertencemos a ela. Gadamer. É necessário que ao menos uma vez na vida você duvide, tanto quanto possível, de todas as coisas. René Descartes. Ética e universalidade. Os estados não são agentes morais, as pessoas são. Alegamos defender um conjunto de padrões éticos ou morais. A intuição psicológica é que gostamos de usar. Linguagem ética para reclamar dos outros, mas somos menos inclinados a condenar a nós mesmos. Noam. É preciso deliberadamente assumir o papel feminino. Lucy. A vontade geral deve emanar de todos para ser aplicado a todos. Rousseau. É a negação da morte que é parcialmente responsável pela vida vazia e sem propósito das pessoas.
pois quando se vive como se fosse viver para sempre, é fácil adiar as coisas que o indivíduo sabe que deve fazer. Em contrapartida, quando você entende plenamente que cada dia em que você acorda pode ser o último da sua vida, você aproveita o dia para crescer, para se tornar mais aquilo que realmente é, para se comunicar com os outros seres humanos. Ross, por que não olhar para esses novos anos de vida em termos de continuidade e de novos papéis na sociedade? Uma outra etapa no crescimento pessoal ou mesmo espiritual e no desenvolvimento. Friedan. Jimmy Carter, aos 78 anos, ganhou o Prêmio Nobel por seu trabalho na área de direitos humanos, educação, pesquisa em saúde preventiva e resolução de conflitos, além de ter sido um dos presidentes mais ativos das histórias dos Estados Unidos. No amor, existem 3 elementos. Intimidade envolve a autorrevelação e confiança. Paixão, impulsos interiores. E compromisso, decisão de amar e permanecer com a pessoa. Stenberg. Organização construída pelo capital seleciona a pessoa habilidosa em fazer os outros se sentirem culpados, para abrir primeiro o coração e depois as carteiras. Nunca mencionam que seu tempo não é dado desinteressadamente, mas os que estão ganhando seu gordo salário por suas obras nobres são mestres em manipular, pois sabem que é extremamente difícil para uma pessoa aprender a dizer não, quando em toda a sua vida tem dito sim. Lavey. O ápice da realização criativa e extraordinária exige conhecimento profundo e organizado. Ocorre geralmente na meia-idade. Charles Darwin é um exemplo disso. Apresentou sua teoria da evolução quando tinha 50 anos. A chave para a questão da morte abre as portas da vida. Elizabeth. Morte solicitada como despertar espiritual, alguém preparado para a vida inteira, é muito apelativa, incentiva a cometer atos contra a própria vida, para quem não tem tido uma vida satisfatória. Mas aqueles que têm experimentado todas as alegrias que a vida tem a oferecer, há um grande horror vinculado ao morrer. Sandor Laver. A religião é como uma propiciação ou conciliação de poderes superiores ao homem, que acredita se dirigir e controlar o curso da natureza e vida humana. James George. Sentimento é aquilo que nós sentimos, mas quando o exprimimos é o mesmo que todos sente. Dante Milano. Não tem quem te elogie? Elogia-te a ti mesmo. Desidérios. Mundo da Renascença, Desidérios, Erasmo, 1465-1566. Foi o maior intelectual europeu do século XVI. Nascido em Roterdã, eclesiasta que contribuiu para o humanismo atingir a sua plena realização. Atacou o formalismo e a corrupção da Igreja, o estéril ritual despido de espírito. Rejeitou tanto a doutrina de Lutero quanto os poderes reivindicados pelo Papa. Seu elogio da loucura tornou-se um dos livros mais lidos da época. Quem vê pelos olhos da alma vê mais longe e melhor. Belmiro Braga. Sem o homem, certamente não haveria cultura, mas do mesmo modo e mais significativamente, sem cultura não haveria o homem. Clifford. Pela estrada da vida subi morros, desci ladeiras, e afinal te digo, se entre amigos encontrei cachorros, entre cachorros encontrei amigos. Hoje, para xingar alguém, recorro a outros nomes feios, pois entendi que eu elogio a quem chamo de cachorro desde que este cachorro conheci. Belmiro Braga, poeta brasileiro. O que os homens querem de fato não é o conhecimento, é a certeza. Bertrand Russell. Quando a angústia toma conta do coração, uma hipótese de pergunta é: Deus existe? Para encontrar resposta, busque o que reflete, tipo um espelho, e olhe fixamente e pergunte: eu existo?
Este pensamento é de Adriana Eulália. São palavras no chão e memória nos altos. As casas ainda restam, os amores mais não. E restam poucas roupas, e sobre peliz de paroco a vara de um juiz, anjos, púrpuras, ecos. Macia flor de ouvido, sem aroma governas. O tempo ingovernável, muros planteiam só, toda história é remorso. Carlos Drummond de Andrade. Quanto ao mundo material, podemos pelo menos ir até a conclusão que os fatos, se não produzem em consequência da intervenção isolada do poder divino, manifestando-se em cada caso particular, mas antes pela ação das leis gerais, Triatizes. Num mundo onde o faro do dinheiro impregnava e seduzia, pois tinha mais êxito que Deus e reis, enquanto isso nativos trocavam metal, que é ouro, que não poderia ser comido, bebido ou tecido por grãos ou rolo de tecido. Questionado pelos nativos o porquê dos espanhóis terem tanta paixão por ouro, e ele responde: porque eu e meus companheiros sofremos de uma doença do coração que só pode ser curada com ouro. Hernán Cortés, 1519. A seleção natural é um poder sempre pronto a atuar, poder tão superior aos fracos esforços do homem, como as obras da natureza são superiores às da arte. Charles Darwin. Não deixes crer ou sustentar devido a uma ideia muito acentuada da fraqueza humana ou uma moderação mal entendida, que o homem pode ir longe ou ser instruído em religião ou filosofia, mas que todo homem se esforce por progredir cada vez mais numa e noutra, tirando disto vantagem, sem mais parar. Francis Bacon. Nenhum homem entre mil tem a agudeza de vista e a segurança de critério necessário para tornar-se um hábil criador. Um homem dotado destas qualidades, que se consagra longos anos ao estudo deste assunto, desde que a ele dedique a existência inteira, aplicando-lhe toda a sua energia e uma perseverança indomável, terá bons resultados, sem dúvida, e poderá realizar imensos progressos. Mas a falta de uma só dessas qualidades determinará forçosamente o mau resultado. Charles Darwin, A Origem das Espécies. As riquezas das nações. Quando o proprietário de terras, um tecelão ou um sapateiro, tem mais lucro do que precisa para manter a sua própria família, ele usa o excedente para empregar mais assistente, a fim de aumentar seu lucro. Quanto mais lucro tiver, mais assistente pode empregar. Daí decorre que um aumento no lucro dos empreendedores privados é a base para que o aumento na riqueza e prosperidade coletiva. Adam Smith.